Olá, gente. Boa noite a todos. É sempre muito bom e todas, sempre muito bom poder estar aqui novamente, né? Depois de um período onde estava um pouco ausente, mas é sempre muito bom poder estar aqui com todos para a gente filosofar, para a gente pensar. É sempre, obviamente, muito gostoso estar aqui. Já estava com saudade. Íamos fazer pelo YouTube e aqui também pelo Instagram, mas o YouTube deu algum probleminha, então não há problema nenhum. Faremos então pelo Instagram, não há problema. O importante é esse, né? O importante é a gente poder estar aqui juntos a filosofar, né? Eu acho que essa é a grande preocupação, a grande missão, né, de todo filósofo, é querer poder filosofar de qualquer forma, né? Tomando aqui minha aguinha. E o bom é que dá para aproveitar que agora o fuso são só de 3 horas, né? Então é melhor. Aí, enquanto aí são 7 horas, aqui são 10 horas da noite. Então, o que torna muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. Eu ainda tentei aqui ver se resolvia, mas não deu. Não deu. Estou tentando aqui, mas não tem problema. Isso aí fica para a equipe técnica depois resolver junto comigo, para a gente tentar ver o que aconteceu, qual foi o probleminha que deu. Que normal, né? Às vezes dá esses probleminhas. Sim. Mariana perguntando se vai ficar salvo. Vai sim. Sempre salvo, sempre coloco aqui para que aqueles que porventura não possam assistir toda a nossa conversa, fiquem tranquilos, possam ver depois, né? Enfim, essa é sempre a ideia, né? E eu nem me lembro, né? Quanto tempo, né, que não fazia uma live, né? Já tem tempo. Tô aqui, já tem gente mandando mensagem dizendo que não está conseguindo acessar, e eu estou dizendo, olha, não estou no YouTube. O YouTube deu tilt. Estamos então no Instagram, né? Mas, como eu falei, não há problema nenhum, vai ficar salvo, enfim. É assim mesmo, né? Acontece nas melhores famílias, né? O pessoal já dizendo boa noite. Não dá, tá meio pequeno, já estou a ficar velho, já não estou a enxergar tão bem, mas que é de Recife, que não dá para ver o nome. Mas saudades, abraço, professor. Abraço, é sempre muito bom poder contar com todos aqui presentes. E hoje vamos falar de um tema bem bacana. Boa noite, Gabriel, boa noite a todos. Um tema que eu particularmente gosto muito. E é legal, o pessoal dizendo, voltando, né? É muito bom. A Dina Leão dizendo que estava lá no YouTube. Mas que bom que o pessoal está a chegar e já se juntar aqui a todos nós para filosofarmos. Fico com pena do YouTube ter dado esse pequeno probleminha, né? Mas fazer o quê? Aqui, mas faz parte. Faz parte. E aí, espero que todos estejam bem, né? Espero que todos estejam também com saudade dos nossos encontros, das nossas lives. Eu posso ter certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu estava realmente com saudade, mas precisava desse tempinho, né? Para poder organizar a casa, organizar todas as questões, novas parcerias, enfim. Agora as atividades serão um pouquinho diferentes, mas sempre dentro daquela ideia, né? Ou seja, a ideia da filosofia, né? Da importância da filosofia para a nossa vida e de como ela realmente tem essa função de nos ajudar a pensar, né? O pessoal dizendo
que me avisando. Boa noite, professor, como é bom tê-lo de volta, é bom. Muito obrigado pelo carinho. Sintam-se todos e todas abraçados. Aqui no Brasil está complicado no YouTube, às vezes dá uns probleminhas, não tem problema. O bom é que existem tantas redes sociais hoje. Se der problema no YouTube, vamos para o Instagram. Se depois der no Instagram, vamos tentar ir para o Facebook. Daqui a pouquinho TikTok, daqui a pouquinho sei lá o que mais. Mas o importante é podermos filosofar, né? Então, muito boa noite a todos. É sempre muito bom. Minha mãe está sempre presente. Beijo, mãe. É sempre muito bom contar com todos. E hoje o tema é muito bacana. Boa noite também. A Luana, a Márcia, todos sintam-se abraçados. Maristela, é sempre muito legal, né? Professor, que ótimo ter suas lives de volta depois de tanto tempo. Pois é. Realmente estamos há muito tempo sem ter lives, né? Estávamos precisando, né, ter mais lives de filosofia. Mas, pronto, vamos começar a discutir alguns assuntos. Anotei algumas ponderações, algumas ideias, né, para refletir com todos. Isso, uma das perguntas, sempre que eu coloco, quase em 100% das caixas que eu coloco de perguntas nos stories, né, no Instagram, sempre surge a pergunta, professor, por onde eu devo começar a estudar filosofia? Né? Essa é uma pergunta recorrente. Por onde eu devo começar a estudar filosofia? Então, primeiramente, eu gostaria de explicar uma questão que eu acho que é essencial. É entender efetivamente o que é, né, a filosofia. Né? O que é a filosofia? Porque muitas pessoas acabam confundindo e achando que filosofia é decorar como pensou Aristóteles, como pensou Platão, como pensou Kant, Spinoza, Nietzsche e outros. Não, isso não é filosofia. A filosofia, ela nasce ainda obviamente na Grécia Antiga, mas era na chamada Ásia Menor, o que hoje seria, na verdade, a Turquia. Mas a ideia da filosofia ela nasce para buscar explicações racionais para os fenômenos físicos. Depois serão várias outras discussões, por exemplo, a questão do elemento primordial. Vai ser uma questão que vai ser muito discutida, muito debatida, enfim. E além disso, depois a filosofia ela migra, entre aspas, né, para Atenas, e onde vai florescer com Sócrates, Platão, Aristóteles, os estoicos, os epicuristas, os cínicos, né, e grandes escolas, grandes pensadores que nem todos vão nascer em Atenas, mas acabam migrando para Atenas, enfim, porque era o grande polo, né, o grande polo do pensamento filosófico, certo? Mas então, a filosofia ela vai ganhar uma ideia a partir de Sócrates. Justamente Sócrates queria se contrapor à ideia dos sofistas, né? Os sofistas foram muito importantes, principalmente na passagem de Atenas, de uma Atenas que era ainda uma grande bagunça em termos políticos, né? E vamos ter depois Drácon, né? E terminando, né? Já com Péricles, passando também por outros, mas terminando com Péricles. A questão da democracia, né? Ou seja, justamente a questão da busca, da disputa, para ver quem efetivamente estava com a razão, não mais pela força, mas pela oratória e pela retórica. Então, será... Bem, tem alguns dizendo que não tem som. Até quero saber, se alguém puder avisar. Estão escutando bem? Como está isso aí? Me avisem, que para mim aqui o som parece perfeito. Quem puder mandar uma mensagem aí só dizendo se o som está legal, se estão a escutar bem, ajuda, né? Porque para mim tem. Então, beleza. Então é porque está legal.
Depois preste atenção, deve ser alguma questãozinha no seu telefone. Mas voltando então. Ótimo, obrigado pela informação. Portanto, os gregos, né, principalmente de Atenas, claro, vai ter justamente a questão da democracia e da busca para quem estava com a razão através da oratória e da retórica. E vai ser nesse contexto que nasce a filosofia de Sócrates, que é o grande divisor de águas. Na crítica que ele faz aos sofistas, de que os sofistas não estavam preocupados com a busca pela verdade. E sim que eles estavam preocupados pura e simplesmente em vencer uma disputa de oratória e de retórica. E Sócrates vai inaugurar justamente a questão da filosofia como busca pela verdade. Então, o filósofo para Sócrates não é um professor. Não, o filósofo é aquele amigo do saber, aquele que busca o saber, aquele que está sempre disposto a procurar e a encontrar, claro, né, buscar o conhecimento, a verdade, o amor pelo conhecimento, o amor pela verdade. Essa vai ser a grande questão. Não à toa que será Sócrates, claro, que vai fazer, vai nos dar aquela famosa frase do só sei que nada sei. Né? Justamente aquela questão de que o verdadeiro filósofo é aquele que está sempre aberto ao devir, aberto ao vir a ser. Então, essa é mais ou menos a ideia da filosofia. E o nosso bate-papo hoje é para pensarmos, será que ainda precisamos ler os gregos? Né? A minha pergunta já foi, por que ainda precisamos ler os gregos? Já é uma afirmação, não é uma dúvida, precisamos sim ler os gregos. E aí, voltando àquilo que eu tinha mencionado, quando me perguntam, mas professor, por onde eu devo começar a estudar filosofia? Bem, pode parecer meio óbvio, mas é a grande verdade. Pelo começo. Não se deve começar nada pelo meio, pelo fim, mas sim pelo começo. Justamente para que se entenda o processo pelo qual a filosofia nasceu, a filosofia se desenvolveu. Essa é a grande questão. Nós só entendemos realmente um instituto, uma ideia, um paradigma, quando nós entendemos toda a história que está por detrás, da sua evolução. E aí percebemos que nada cai do céu, que tudo é fruto de uma construção lenta, gradual, uma evolução de um pensamento. E, claro, a filosofia é dessa questão. Portanto, primeira coisa precisamos ler os gregos sim. Os gregos continuam muito, mas muito atuais. Né? E eu diria não apenas Sócrates, Platão e Aristóteles, que, claro, eu brinco, é o trio paradador da filosofia, mas outros também, os pré-socráticos, um abraço a todos que estão mandando abraço agora, chegando, mas todos os pré-socráticos também, Parmênides, Heráclito, Empédocles, Tales de Mileto, Pitágoras, dentre outros. E também, claro, vamos ter os pós-trio paradadora, né? Os grandes estoicos, os grandes epicuristas, né? Os grandes cínicos, né? Da filosofia cínica. Portanto, todos esses continuam sendo importantes para a nossa reflexão. E acreditem, às vezes é assustador como o pensamento de vários deles continuam sendo realmente muito atuais. E especialmente nesse momento, né, que estamos a viver, um momento de fake news, né? E aí talvez Sócrates venha nos socorrer da importância da busca pela verdade, por mais que talvez seja utópica, enfim. Alguns afirmam que nós estamos na era da pós-verdade, né? Ou seja, um momento da história onde pessoas vão construindo verdades, fabricando verdades. Né? E, obviamente, que isso seria um assinte, uma afronta ao pensamento socrático. Né? Bem, dito isso já, né, que realmente precisamos, vamos agora explorar alguns elementos, né, que eu acho que são essenciais para a gente entender. Bem,
Uma questão que também sempre gosto de perguntar, principalmente os críticos, né? E é muito interessante isso. E aí pergunto o seguinte, afinal, para que serve a filosofia? E a resposta normalmente os choca um pouco, porque eles esperam uma defesa de uma visão muito, digamos, pragmática da filosofia. Né? A filosofia serve para isso. Né? A medicina serve para salvar vidas. Mais ou menos dessa ideia. E quando, na verdade, a função da filosofia, historicamente, é não ter função nenhuma. Aristóteles vai nos socorrer dizendo que tudo no mundo, no universo, possui um telos, possui uma finalidade, menos a filosofia. Justamente por a filosofia não ter uma finalidade prática, é que ela serve para tudo. Justamente porque ela serve para refletirmos. O verdadeiro filósofo é aquele que não tem um conhecimento pronto e acabado. O verdadeiro filósofo é aquele que está aberto ao novo, aberto ao vir a ser. Por isso que eu mencionei que filosofar não é decorar, como pensou o filósofo A, B ou C, mas sim pensar de forma crítica, refletir, estar aberto ao devir, não se fechar no seu próprio conhecimento. Isso não quer dizer que você não acredite, que você não vai acreditar em nada. Não é isso. Obviamente que não é isso. Mas é simplesmente saber que você tem que estar aberto ao novo, ao vir a ser. Acho que essa é uma grande questão, o filósofo. O filósofo é aquele que, como ele ama o saber, justamente por isso ele nunca se cansa de recomeçar. Eu diria que filosofar é um eterno recomeçar. E por que recomeçar? Porque, por exemplo, quando pegamos, acho que é desses livros que estão aqui atrás, por exemplo, de filosofia, e lemos uma primeira vez, nós vamos entender bastante coisa. Depois de alguns anos, vamos relê-lo. E ao reler, vamos o quê? Vamos absorver novos conhecimentos. Vamos aprender novas questões. E daqui a outros anos, quando relermos, vamos aprender mais ainda. Justamente naquela ideia de que Gadamer, né, vai dizer que a tarefa de interpretar é uma tarefa possível, mas é uma tarefa eterna. Isso nada mais verdade do que para a filosofia isso. Então, o verdadeiro filósofo é aquele que está aberto ao devir. Mas, claro, quando você conhece o pensamento desses grandes gênios que marcaram a nossa história, no nosso caso hoje, especialmente os gregos, nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir. E fora que eu acho que é uma grande oportunidade de treinarmos a nossa humildade. Porque quando vemos, pelo menos quando eu vejo a genialidade desses grandes filósofos, e não só os três, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, como vemos, por exemplo, depois Marco Aurélio, Sêneca, né? Grandes históricos já em Roma. Eu acho que é um treinamento para a humildade, né? Você olha esses seres tão evoluídos e diz, caramba, eu ainda tenho um caminho grande para tentar chegar aos pés desses seres. Então, a busca pelo conhecimento realmente, como disse Sócrates, né, ela é eterna, ela não finda. E aí tem um paradoxo socrático, que é interessantíssimo, né? Quanto mais eu sei, mais eu percebo que não sei, mais eu percebo que existem mais coisas. É como se você estivesse a nadar uma praia e, claro, só visse aquela partezinha da praia do início. Quanto mais você vai nadando para dentro do mar, mais você percebe a grandiosidade do oceano e de como tem coisas para você investigar, né, para você conhecer. Portanto, a filosofia ela serve justamente para isso. Ela serve para te deixar inquieto. A filosofia, quando você ama realmente a filosofia, ela é aquela mosquinha que te incomoda. Mas um incômodo absolutamente
útil, né? Ou seja, a filosofia ela te tira da zona de conforto. A filosofia te conclama a continuar. A famosa keep walking, né? Continue andando, continue andando. Justamente porque, como eu falei, o conhecimento está sempre em construção e reconstrução. Verdades que tínhamos até então como absolutas mudou por completo. Essa é a grande questão. O César está dizendo, estamos sempre na caverna, sempre procurando uma luz. Eu diria que o filósofo, né, não sendo tão... acreditando tanto em Platão, né, que acredita que o filósofo já saiu, né, eu diria que o filósofo é aquele que está sempre a tentar sair da caverna. Está sempre a buscar novos conhecimentos. Né? Essa eu acho que é a grande questão. O filósofo não é aquele que simplesmente saiu da caverna e pronto, acabou, como imaginou Platão. Eu acho que não. Eu acho que ele é aquele que está sempre a buscar o conhecimento, porque percebe, né, que o conhecimento não é algo pronto, né, pronto e acabado. Né? Alguém colocou aqui que muita gente está precisando estudar filosofia. Eu não sei se muita gente está precisando estudar filosofia justamente pelo fato de que, como Aristóteles falou, filosofia não é para todo mundo. Quem ama filosofia é uma elite intelectual. A grande maioria não ama filosofia. A grande maioria das pessoas prefere o quê? O senso comum. E não é demérito, o senso comum é um tipo de conhecimento. Você só não pode querer discutir questões filosóficas ou científicas com o senso comum, né? Porque são formas de se pensar, de se fazer conhecimento completamente diferentes, né? Esse talvez seja o grande problema. São pessoas recheadas, né, de senso comum, quererem discutir com pessoas que não estão a discutir a partir do senso comum, mas sim a partir da filosofia, a partir da ciência, né? A Paula dizendo, após o falecimento do meu pai, passei a buscar a filosofia. Sim, a filosofia ela é aquele elemento de conhecimento que permite divagarmos sobre questões como, no caso do falecimento do seu pai, aliás, meus sentimentos, da finitude. Um dos temas mais relevantes, na minha opinião, para a filosofia é justamente a questão da morte, da finitude. Será que o ser se esgota também ou não? Ou será que o ser não se esgota com a falência do corpo físico? Eu entendo que não, eu penso que não. Mas é uma questão muito importante, né? Pois bem, estamos no século XXI, né? E alguém poderia mencionar, mas olha, no século XXI, no século da ciência, vem justamente a questão, será que nós precisamos ainda da filosofia, né? A Estela diz, professor, ganhei de presente a sua live, estava falando essa fala por esse lado de cá. Que bom, fico feliz. Fico muito feliz. Bem, então, como eu estava a dizer, e aí muitos vão afirmar, em pleno século XXI, para que a gente precisa dessa porcaria, desse troço velho? Será que a gente precisa disso, né? Muitos pensam assim, tanto que falam, não devemos investir em pesquisadores da área de humanas, da área de ciências sociais aplicadas. Devemos investir apenas em pesquisadores de áreas como engenharias, genética, medicina e outras. Não vamos gastar dinheiro com esses outros caras aí das ciências humanas, sociais aplicadas. Essa é uma questão que várias pessoas realmente pensam assim, né? Mas o curioso é que cada vez mais grandes cientistas, né, pelo mundo percebem, por exemplo, que não se monta mais um grupo de pesquisa que vá pesquisar apenas um fenômeno a partir de um olhar. Eu sempre falo isso, uma vez que eu recebi, né, a gente faz parte, né, desses grupos de mensagens de professores, né, pelo mundo afora, e uma vez recebi uma mensagem que um grupo de pesquisa na Alemanha estava a procurar pesquisadores com bastante experiência, sênior, né, era um grupo principalmente composto de físicos, de astrônomos
e que estavam a pesquisar, né, sobre física quântica e toda a sua ligação com a astronomia, enfim, uma coisa bem complexa, e estavam a buscar filósofos da ciência. Olha que curioso. Pessoas que estão a pesquisar sobre os assuntos mais diversos e complexos da atualidade, como física quântica, nanotecnologia e quejandos, né? E que estão a buscar a filosofia. Justamente porque percebem, né? Não só a filosofia, como poderia ser outros ramos também, como a sociologia, a antropologia, direito, enfim. Mas buscavam, nesse caso, a filosofia justamente porque queriam enxergar um fenômeno a partir de um olhar que não fosse apenas dos físicos, apenas dos astrônomos. Esse é o conhecimento cada vez mais que alguns vão chamar de holístico, né? Ou seja, ou sistêmico. São visões que não ficam mais presas apenas a uma forma de olhar para um objeto de investigação. Acho que essa é uma questão muito importante. Então, em pleno século XXI, a filosofia continua cada vez mais, diria eu, forte, cada vez mais necessária. E penso que talvez ela vá se tornar ainda mais relevante, ainda mais necessária nos tempos vindouros, quando estivermos a discutir, por exemplo, questões como a natureza, por exemplo, da inteligência artificial, dos robôs, por exemplo. A filosofia vai ter que dar conta sobre as questões éticas envolvendo essa questão. Alguém está informando que o terceiro ano do ensino médio não tem mais a disciplina de filosofia. É uma pena, né? Realmente é uma grande pena, porque priva os alunos de um conhecimento que é absolutamente necessário. Justamente porque... E aí eu acho que todos os educadores têm que fazer uma meia-culpa, não só das escolas, mas também das universidades, que é a questão... o que eu quero formar nas universidades, nas escolas? Qual é o meu intuito? E a grande resposta, na maioria das vezes, é: eu quero formar alunos que sejam capazes, no caso da escola, de ingressar na universidade. No caso da universidade, que sejam capazes de compor o mercado de trabalho. Essa é a grande questão. É pouco. A vida não pode se resumir pura e simplesmente a nos prepararmos para produzir no mercado de trabalho. A vida precisa ser mais do que isso. Essa é uma grande questão. Ela precisa ser mais do que isso, né? Só de vez em quando eu vou parar e ler umas mensagens, não vou poder ler todas, mas o Rafael está dizendo: estava em um workshop sobre Wittgenstein, adoro Wittgenstein, e a filosofia da linguagem da PUC. Foi fortemente debatido sobre as influências das novas tecnologias, sem dúvida nenhuma. A função da linguagem continua sendo absolutamente essencial, e cada vez mais no século XXI, que eu sempre falo, a linguagem ela é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que ela liberta, ela aprisiona. E aí eu sempre indico para os meus alunos aquele filme A Chegada, né, que retrata justamente essa discussão sobre a linguagem. Ou seja, ao mesmo tempo que nada pode ser percebido, pode ser entendido fora da linguagem, é a linguagem que nos permite conhecer tudo. Então ela abre, mas ela fecha. É ela que permite o conhecimento, mas nada pode ser conhecido fora da linguagem. Essa é a grande questão, é o grande paradoxo da linguagem, né? Mas então, voltando à questão, nunca Sócrates e a discussão pela ética, né? Sócrates, talvez a grande contribuição socrática, seja justamente a introdução da ética e da política como objetos da filosofia, são das grandes contribuições socráticas. E podemos dizer platônica também, né? E, claro, aristotélica e daí por diante. Mas então, podemos falar, né, a questão da ética, né, de Sócrates, de que o filósofo não é aquele simplesmente que vai falar sobre filosofia, mas aquele que vai viver a filosofia. Acho que essa é uma das questões que mais sentimos falta. E aí volto na questão da educação, com a grande preocupação, gente, simplesmente em formar pessoas para o mercado de trabalho
perdemos a relevância da educação, que é formar o ser humano, que é formar o ser humano capaz de ter um pensamento crítico, que não seja mera massa de manobra, que não fique nas mãos dos donos dos meios de produção, dos poderes. E aí, independente se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, cada um aqui tem a sua posição política. O importante é que você entenda, não só tenha a sua posição política, mas entenda por que você é de esquerda, por que você é de direita, por que você é de centro. Isso você só consegue efetivamente desenvolvendo o pensamento crítico. Sem esse pensamento crítico você não tem. E os gregos nos ajudam, né? Com toda a questão da discussão, por exemplo, política, que vamos ter em Sócrates, Platão e Aristóteles. A ética Nicômaco continua sendo uma leitura absolutamente essencial para os tempos atuais. Temos uma falta de ética, né, assustadora em todos os campos quase do conhecimento humano, da vida humana. Então, ler a ética Nicômaco se torna uma tarefa primordial, sem dúvida nenhuma. Como eu falei, a discussão, uma das pessoas que estão aqui a seguir a nossa live hoje, mencionando que passou a gostar, a buscar a filosofia a partir da morte do pai. Então, por exemplo, ler o Timeu de Platão, ler também uma partezinha da República que fala da vida após a morte, toda essa questão, a filosofia grega, ela já vai nos trazer toda essa importância, né? Entender, por exemplo, por que aqueles que são adeptos, por exemplo, e que gostam do Lula, ou que gostam do Bolsonaro, possuem, não digo aqueles que votaram para evitar votar em um no outro, mas que gostam muito. Por exemplo, tem uma grande dificuldade em perceber os erros das pessoas. Porque tem as pessoas como grandes ídolos, mitos, né? E aí tem dificuldade de enxergar esses erros. Enxergar, como diria Nietzsche, que são humanos, demasiadamente humanos. Percebe? E não admitem quando alguém aponta erro do seu político, da sua ideologia. Porque acreditam que tais ideologias, tais políticos, não possuem erros, defeitos. E essa é a função da filosofia. A função do filósofo, ser chato. Botar o dedo na ferida. Apontar, não, esse valor não é legal. Não é certo para a sociedade. Esse valor não é ético. Percebe? Então, essa é a grande função da filosofia. Como eu falei, que nessa dificuldade, por exemplo, vem muito de Platão. Por quê? Porque, mesmo que indiretamente, porque em razão de Santo Agostinho, um grande filósofo medieval, talvez o maior de todos os filósofos da chamada patrística, né? Ele era um neoplatônico. E ele vai pegar o platonismo e adequar ao seu pensamento. Ele vai adequar ao seu pensamento. E Agostinho, antes de ser um cristão católico, era um cristão maniqueísta. E vem justamente aquela visão muito forte do maniqueísmo entre o bem e o mal. Não tem muita coluna do meio, ou não tem muito humano demasiadamente humano. Existe o bem e o mal. E essa eleição no Brasil escancarou esse equívoco assustador, que é acreditar no bem e no mal em si, como vai dizer Nietzsche. É acreditar que, no caso dos dois candidatos que disputaram, que os julistas vão acreditar que o Lula é o bem em si e o Bolsonaro o mal em si, bolsonaristas o oposto. E ninguém percebe que são humanos demasiadamente humanos, né? Justamente por essa dificuldade que temos em razão dessa formação cristã católica, agostiniana, platônica, que recebemos ao longo da nossa vida aqui no Ocidente. Outra questão essencial que a filosofia grega vai nos trazer é que provavelmente, nunca o ser humano teve tanto para ser feliz, mas nunca
foi tão infeliz. Nunca tivemos números tão elevados de suicídio. E, inegavelmente, temos uma vida hoje muito melhor do que tínhamos há 50, 60 anos atrás. Uma das pessoas que mais amei aqui na vida física e continuo a amar na vida metafísica, que foi minha avó materna, chamada Alice. E eu conversava muito com a minha avó, e minha avó contava como era a vida, né? Ela vivia numa capital, depois teve que ir, digamos, um pouquinho mais para o interior, numa granja e tal. E ela contava como é que era a vida. A vida já não era fácil na capital, que dirá quando ela era jovem, casada, enfim. E ela contava geladeira, querosene, ferro de passar a carvão. Esquentava o carvão e tinha que ficar soprando para passar camisas de homem, enfim. O que eu quero mostrar com isso? A vida era muito difícil. Antigamente você podia morrer com uma unicravada. Antes, por exemplo, dos antibióticos, dos anti-inflamatórios, enfim. Então a vida era muito difícil. Por que hoje as pessoas se sentem tão infelizes se a vida, em tese, melhorou bastante, né? Porque hoje, cada vez mais, estamos longe, talvez, do ideal grego, da chamada eudaimonia. O que era eudaimonia? Que Aristóteles já vai falar na sua Ética Nicômaco, que a busca da nossa vida tem que ser pela eudaimonia, que não seria uma vida feliz, assim, mas uma boa vida. E o que seria uma boa vida, no caso para Aristóteles, né? Seria sempre agir de acordo com as virtudes. Mas a grande perseguição, talvez, do homem grego seria por ter uma eudaimonia, porque a partir de uma eudaimonia teríamos uma vida depois metafísica boa. Mas então teríamos que buscar uma eudaimonia. E uma corrente filosófica que vai sempre discutir, né, que discutiu essa questão, foram os estoicos, né, e que entendiam que a vida boa, a eudaimonia, seria quando nós alcançássemos a ataraxia, uma espécie de paz de espírito, digamos assim. E essa paz de espírito, que eu acho que traz algumas questões importantes, vem justamente de uma ideia de se conformar com o que a vida tem para te dar. Algo parecido com o que o Nietzsche vai também dizer sobre o amor fati, né? Amar aquilo que a vida tem para te dar. Então a ideia do estoicismo você não tem que se desesperar pelas coisas que acontecem na sua vida. Por exemplo, desgraças, coisas ruins. Você tem que fazer de tudo para que elas não aconteçam. Você tem que fazer de tudo para evitá-las. Mas se elas efetivamente ocorrerem, você não tem que se desesperar. Você tem que entender que eram para acontecer, segundo os estoicos. Há uma ideia de se conformar com o destino. E através desse autocontrole, dessa sua contenção, de uma certa austeridade, você conseguiria, então, ter essa ataraxia. E uma outra questão interessante que os estoicos têm para nos ensinar, claro, estou falando de forma muito resumida todas essas correntes, por favor, né? Mas que os estoicos têm para nos ensinar justamente a questão de não nos desesperarmos com as coisas que não podemos mudar. Com o que a gente pode mudar, vamos tentar de tudo. Se não conseguimos, foi o destino e temos que nos confortar, nos conformar. Agora, se não podemos mudar alguma questão, para que vamos nos preocupar? Falavam os estoicos. Só temos que nos preocupar com o que podemos resolver. Ou seja, com o que está na nossa mão. Logo, por exemplo, não adianta sofrer por antecipação. Não adianta sofrer por algo que está muito distante e que você não tem mãos para alcançar. Não sofra por isso. Sofra pelo que você pode resolver. E tente resolver. Se não consegue, não sofra.
aceite o destino. Essa é a questão. E o Nietzsche depois vai completar, milênios depois. Aceite o destino, mas também não aceite assim, dizendo, que coisa chata. Não. Aceite e utilize isso como uma forma de buscar um novo aumento da sua vontade de potência. Mas, claro, isso é assunto para uma outra noite. Mas então os estoicos vão falar muito sobre essa questão. E também os epicuristas vão ter coisas importantes a falar. Eles também diziam sobre a busca pela eudaimonia, também falavam sobre a questão da ataraxia, ou seja, dessa paz de espírito, mas diferente dos estoicos, que apostavam efetivamente na razão, na ideia de que as paixões seriam algo ruim. O epicurismo, ele defende que devemos buscar o equilíbrio entre o prazer e a razão. Porque o prazer é algo inerente a todos nós. Nós estamos num mundo onde existe o prazer. Dionísio, né, ele existe, certo? Dionísio, ele existe. Ou seja, o deus do prazer. Então, não devemos negar Dionísio apenas para louvar Apolo. E sem louvar Apolo, e também louvar Dionísio, para usar uma expressão mitológica grega, né? O César dizendo, então, como fica o pensamento transformador? É inaceitável o conformismo? Com certeza. O conformismo, cuidado, César, o conformismo dos estoicos não deve ser confundido com o vitimismo, com simplesmente aceitar tudo de ruim sem lutar. Não é isso. O conformismo dos estoicos digamos, tem algum problema. Você está nas suas mãos tentar evitar esse problema. Você vai lutar de todas as formas para resolver esse problema. Se chegar ao final e você não tiver logrado êxito, você não tem que se desesperar e simplesmente se conformar, porque esse era o destino que os deuses, no caso, queriam para você. Isso não quer dizer que, vou aceitar então, não vou fazer mais nada. Não, por exemplo, imagine, a molecada fez o Enem, minha filha fez agora o Enem. Ficando velho, já estou com filho que faz Enem, filha, né, que faz o Enem. Então, digamos, né, a molecada fez o Enem, digamos que então alguém não tenha ido tão bem. Digamos que a pessoa estudou bastante, fez de tudo para conseguir tirar boas notas no Enem. Mas, por qualquer motivo, não conseguiu. Você vai aceitar isso, não adianta querer se desesperar, puxar a cabeça, no cabelo, se jogar pela janela. Não adianta. Esse era o destino. O conformismo seria resiliência? Seria resiliência. Então, você aceita o seu destino, mas não cruza os braços. Você aceita o seu destino, por exemplo, não fui bem no Enem, talvez não passe. Talvez não consiga a nota suficiente para entrar, sei lá, em medicina. Pegar uma coisa bem difícil. Isso não quer dizer que no próximo Enem eu não vá me dedicar mais para conseguir uma vitória maior, por exemplo. Por quê? Passar em medicina, para pegar esse exemplo, está nas mãos do estudante? Está. Ele tem que se dedicar muito, estudar demais para conseguir passar numa faculdade de medicina. Então ele vai se preocupar, vai tentar fazer de tudo para passar. Não deu certo. Que chato. Acontece. Fiz de tudo que estava em minhas mãos. Não passei, não tenho como mexer nas notas, logo não vou me desesperar porque isso não está nas minhas mãos. Agora, no próximo ano, eu vou me dedicar ainda mais e vou conseguir essa aprovação. E se no outro ano não conseguir, no outro, e no outro, e no outro. Os estoicos, essa é a questão. Eu me conformo pelo que o universo tem para me dar, pelo que os deuses têm a me dar, ou pelo que o Deus, enfim. Eu me conformo porque foi isso que, nesse momento, foi o que ele pôde me dar. Nada obsta que, no momento a posteriori, eu consiga muito mais coisa, eu consiga resolver, solucionar esse meu problema. Então os estoicos vão contribuir para isso. Né? E o epicurismo também,
defende justamente essa questão. Mas acho que aonde eles vão mais se distanciar é justamente na questão do chamado hedoné, né? Ou seja, do prazer. Enquanto um demoniza o prazer, que são os estoicos, os epicuristas não demonizam o prazer. Entendem o prazer como algo inerente, como algo necessário, que é do corpo, efetivamente, e que não se deve negar. A busca pelo hedoné, né, pelo prazer, ela é importante, faz parte da nossa condição corporal, né? Nós temos essa busca pelo hedoné, pelo prazer. Agora, o que eles vão dizer é a necessidade de uma moderação. Mas é uma moderação sem supressão do prazer, como pregavam os estoicos. Os epicuristas pensam, né, mais dessa forma, né? O César dizendo, a resiliência então não seria um pensamento contemporâneo? Não aceitável? Não, né? Queridos amigos, pouca coisa é pensamento contemporâneo. E não só na filosofia, né? O Nietzsche já vai dizer, o famoso eterno retorno. As coisas se repetem ao longo da história. Se eu pudesse dizer, praticamente, muitas aspas no que eu vou dizer, e não desmerecendo hipótese nenhuma, mas a literatura pode se resumir em Homero e Shakespeare. E a partir deles, as suas ramificações. E a mesma coisa para a filosofia. Como eu sempre falo, né, alguns platônicos brincam dizendo que o único filósofo da história se chama Platão. Como Sócrates não escreveu, né? E por quê que Platão seria o único filósofo? Porque só ele fez filosofia original. Todos os demais seriam comentadores da filosofia de Platão. Claro, é um exagero, é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Literalmente tem um fundo de verdade. É mais ou menos essa ideia também, por exemplo, da literatura. E poderíamos falar também da poesia, enfim. Dificilmente algo é um pensamento absurdamente, absolutamente original, contemporâneo. Né? Por exemplo, a teoria do Big Bang, que hoje começa até a ser revista, enfim, mas a própria teoria do Big Bang. Aristóteles já fala de algo muito parecido, a chamada força motora inicial, aquela força que vai impulsionar a criação de todas as outras coisas, que Aquino chamou de Deus, mas que alguns cientistas chamam de força do Big Bang. Né? Tudo é cíclico. Essa sua frase, Rubi, é muito, muito legal. Tudo é cíclico me lembra, claro, o pai do mobilismo, né? Um dos maiores filósofos gregos de todos os tempos, Heráclito. Ou seja, Pantarrei, tudo está em fluxo. A famosa frase que, na verdade, não temos registro dele dizer, assim, comentadores de Heráclito, até Aristóteles comenta isso, que ele teria dito isso, né? Que eu não posso me banhar 2 vezes no mesmo rio, justamente porque o rio passa. E ao retornar para me banhar, já tenho um novo rio. Justamente pela ideia da mutabilidade de todas as coisas. Portanto, conhecer a filosofia grega é conhecer a sua própria história. É conhecer os fundamentos, os paradigmas aonde estão centrados a nossa sociedade ocidental. Isso é importante que se diga. O Ocidente é assim. Se caminharmos mais para o Oriente, vamos ter a importância, por exemplo, de um pensamento oriental para os mais tradicionais, para aqueles que têm uma visão mais, digamos, mais aberta, chamam também de filosofia oriental. Você tem essa discussão, né? Para a filosofia tradicional, filosofia nasce na Grécia e foi feita a partir da Grécia no Ocidente. Para outros, você poderia alcançar outras formas de pensar. Mas independente disso, né? No Oriente vamos ter pensamentos ou filosofias incríveis como a budista, como a de Confúcio, Lao Tse, Zoroastro e outros interessantes. Então, é justamente essa forma de pensar, de refletir. Eu acho que é o que eu mais gosto, né, na minha profissão de professor, é ter essa visão filosófica. Eu não quero que o filósofo, que a pessoa pense como eu penso, mas eu quero que pense. Então, quando a pessoa vira e diz o seguinte, eu acho isso, tá, ok, mas por que você acha isso? Me diga quais são os fundamentos
que você procura para, por exemplo, ser de esquerda, ser de direita, apoiar o Lula, apoiar o Bolsonaro, não apoiar ninguém. Só para pegar o exemplo de um país que está tão dividido, né? Essa é a grande questão. Você tem que buscar fundamentos, paradigmas. E isso não tem jeito. Você só consegue estudando, lendo e vivendo. Né? São as 3 coisas que você vai adquirindo conhecimento. Uma outra forma também seria viajando. Né? Seria uma forma também bacana de se adquirir conhecimento. Mas principalmente em filosofia, eu diria que é lendo, né? Estudando e vivendo, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Geis. Um beijo, querido. Dizendo, você sempre pergunta e nos coloca em reflexão. Eu acho que essa é a ideia, né? Mas o filósofo, ele é um chato. O filósofo é chato. É um perguntador. Hoje, por exemplo, eu estava entre aspas, brincando, batendo boca com um tio meu, que eu amo de paixão, e que temos posições políticas completamente diferentes. E eu fazia perguntas para ele, tá, mas me mostra o que isso ou aquilo melhorou na sua vida. Aonde vem o fundamento da sua crítica? E eu amo esse meu tio, mas ele sempre dizia, não, porque o fulano é isso, fulano é aquilo. Não, eu não quero saber o que é o fulano. Eu quero dizer o que é aquilo que estamos a discutir melhorou ou piorou na sua vida. E é justamente isso. É a busca por fundamentos. Para não ser simplesmente conversa de bar. Conversa de bar é isso. É a gente discutir quem é o melhor time de todos os tempos no Brasil. É claro que não tem muita dúvida, porque todos sabem que é o Flamengo. Mas, brincando, é opinião, né? Como Platão dizia, é doxa. Simplesmente doxa. Então, não há muita discussão. A filosofia não quer doxa, ela quer episteme. Mesmo que seja uma episteme momentânea, ou seja, uma certeza momentânea, e não uma certeza absoluta e imutável. Não, mesmo que seja momentânea. É isso que a gente tem que buscar. Nem que seja uma certeza mais ou menos, né? Não absoluta, nem que seja uma certeza para mim. Né? E o pessoal brincando, né? Dizendo São Paulo, Palmeiras, enfim. Todos são grandes clubes. Né? Abaixo do Flamengo são grandes clubes, é brincadeira. Saudações rubro-negros também pro Ellison, Mengão. Mas voltando aqui então. Gente, olha só, eu não sei se a gente não pode ficar muito mais do que 1 hora. Eu acho que 1 hora de live termina, né? Já faltam 2 minutos. Se parar, obviamente, fiquem com o meu beijo, fiquem com o meu abraço. Eu falo até acabar, obviamente, assim, meu tempo, né? Aqui tinha algumas coisinhas para falar, mas não vai dar tempo. Mas, então, se já sabem, se cair é porque realmente acabou. Mas, portanto, a filosofia grega continua sendo essencial para essa reflexão. Sem conhecer os filósofos gregos, nós não vamos conhecer, não vamos entender, não vamos perceber por que, por exemplo, Descartes vai criar o seu método, o seu método de pensar, né, o seu método de reflexão. Antes que eu me esqueça, gente, sexta-feira teremos mais uma live, hein? Não percam, mesmo horário, sexta-feira teremos mais uma live. Avisem e entrem no nosso grupo do Telegram, tá? O link está na bio. Eu vou mandar os avisos, às vezes questões, tudo pelo nosso Telegram. Então, acessem, por favor, divulguem. Precisamos filosofar. Precisamos como nunca filosofar. Né? Então, sexta que vem tem live. Agora mesmo. Né? Sexta que vem já vou fazer mais uma live. Já que fiquei tanto tempo sem fazer live, vou fazer mais uma live sexta-feira para a gente poder pensar um pouquinho, poder refletir. Tá certo? Mas então, eu só vou entender a dúvida metódica de Descartes se eu entender efetivamente aonde está a origem de toda essa filosofia da consciência, que Descartes talvez seja o maior nome na modernidade. Entender todos os filósofos gregos para entender depois Kant, a crítica de Nietzsche a Sócrates. Então, entender os gregos já vai ser essencial, até simplesmente para entender os filósofos do porvir, né? Os filósofos após os gregos. Mas, além disso, eles continuam muito atuais, gente. Os filósofos gregos, de uma forma
eu diria, assustadoramente, continuam atuais. Ler Platão, ler as críticas de Platão, as críticas de Aristóteles a sociedades, a estados corrompidos, nós vemos nos nossos estados. As críticas em termos éticos que Sócrates já dizia, nós vemos hoje. Percebe? É assustador essas questões. A busca por um Estado perfeito, por um governo perfeito, em que Platão vai nos dar na República, já vamos encontrar nisso. Até os tempos atuais. A busca por uma eudaimonia, a busca por entender as vicissitudes da vida. Os estoicos vão nos ensinar. Vão nos ensinar o estoicismo, né? Junto com a filosofia grega, eles, né, nos dão um caminho bom para a eudaimonia. Eles nos dão um caminho bom para buscarmos a felicidade, até porque, e é onde vou me afastar de filósofos como Platão, enfim, o projeto individual de felicidade, ele é individual. Nós não somos homogêneos. Nós somos absolutamente heterogêneos. E não adianta querer criar várias caixinhas para nos encaixar. Nós somos diferentes. E essa é a beleza do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, é a dificuldade da busca que nós mesmos temos, às vezes, de querer nos encaixar nessas caixinhas. Porque todo mundo quer ser aceito. Rapidinho, só para responder uma pergunta. Sim, o Mito da Caverna é o livro 7º da República, tá? Então, a filosofia grega, ela é isso. A filosofia grega, ela é simplesmente algo incrível. Não é fácil, principalmente, por exemplo, eu acho Aristóteles mais difícil do que Platão. Mas, mesmo Platão, ele é bastante complexo. Então, não é fácil. Não é porque é mais antigo que vai ser fácil, enfim, não é mesmo. É difícil, é complexo, mas eu garanto, vale a pena. Então, se dediquem um pouco à leitura. Como eu falei, tem alguns projetos, né, que em breve vocês todos vão saber, justamente para tentar auxiliar também na leitura, enfim, algumas questões envolvendo a filosofia. Porque, repito, para terminar, filosofia não se resume a conhecer o pensamento dos filósofos. Mas quando conhecemos os pensamentos dos grandes filósofos, esses pensamentos nos ajudam a filosofar. Perceberam a diferença? Filosofia é muito mais do que simplesmente conhecimento de como pensou A, B ou C. Mas quando temos esse conhecimento, temos uma facilidade muito maior de filosofar e de não cairmos no senso comum. Ok? Então, quero agradecer o carinho de todos, agradecer a paciência de todos nessa nossa live da noite de hoje e relembrar, convidar a todos para a nossa live da próxima sexta-feira, né, que vai ser dia 18, né, dia 18 de novembro. Então, sintam-se todos convidados. Também mesmo horário, né, às 19 horas, né, mesmo horário, às 19 horas. Hoje, né, dia da proclamação da República, um momento importante para o Brasil, para os brasileiros, né? Vai todo o meu abraço, todo o meu carinho. É importante também para aqueles que são da religião de Umbanda, né? Hoje também é o dia, né, da Umbanda. Então, para todos os que também têm essa crença, o meu abraço, meu carinho, o meu axé, né, para usar a expressão bandista, para todos, justamente pela a importância. A filosofia também nos ensina a respeitar, né, respeitar o pensamento diferente, respeitar o pensamento contrário, saber que todas as formas de pensar são importantes e nos fazem refletir. É importante quando alguém pensa diferente da gente,
Porque nos faz refletir. Né? Quando não é algo agressivo, né? Ou seja, alguém querendo impor uma forma de pensar na gente, nos leva à reflexão. Então é importante, ninguém precisa concordar com o outro, mas respeitar o outro e, a partir do pensamento do outro, refletir. Essa é a grande questão. Por isso que é importante conhecer tudo. Vá num centro de umbanda, vá numa igreja evangélica, vá numa igreja católica, vá num terreiro de candomblé, vá num espaço budista, vá na religião cigana, enfim, se abra. Vá numa igreja ortodoxa, que tem uma missa lindíssima. Ou seja, se permita, se abra ao fenômeno religioso, ao fenômeno da ligação com Deus, né? Ou eu sou espinosista, eu acredito que nós estamos em Deus, então a função talvez da religião seja não religar e não nos religar, mas simplesmente nos ajudar a sentirmos melhor a Deus. É mais ou menos o que eu acredito. Eu acho essa uma questão muito importante. Justamente porque, independente, como eu sou espinosista, de acreditarmos ou não em Deus, nós estamos nele e sem ele não estaríamos, nem existiríamos. Logo, não precisamos de religião. Mas a religião pode e deve nos ajudar a sentirmos a Deus, sentirmos a sua vibração, a sua energia. Alguém pode chamar de Deus, outro pode chamar de universo. O pessoal do Star Wars vai chamar da força. O nome pouco importa, né? O mais importante é efetivamente o que é, a sua essência. Acho que essa é justamente a questão mais importante. Mas não vou me alongar, tenho que acabar. Um beijo grande para todos e até sexta-feira. E por favor, não se esqueçam, acessem o nosso grupo do Telegram. O link está na bio, tá? E até sexta-feira, dia 18, para mais uma live onde nós vamos filosofar juntos. Beijo grande, fiquem bem, fiquem em paz, um ótimo restante de semana e até sexta-feira para filosofarmos. Gente, beijo, tudo de bom. Tchau, tchau.